Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira eu estou de volta depois de quase 10 dias em lua de mel com a minha esposa na Colômbia. Estou aqui na minha casa. Viajar é bom demais, mas voltar para casa também é bom. Hoje pela manhã passei num hotelzinho, né? Peguei os meus cachorrinhos, o Pelé e a Marta. Estava com muita saudade deles. No final de semana devo pegar o meu gatinho, o Ike, também. E agora estamos de volta aqui para desespero dos inscritos do canal, que dizem que o Santos só ganhou do Juventude do Cruzeiro porque eu estava fora do Brasil. Vamos testar esse negócio no domingo, quando o Santos enfrenta o Vasco. E nessa quarta-feira, brincadeiras à parte, eu estou aparecendo aqui no nosso canal depois de um dia sem vídeo, né? Nessa terça-feira. Foi o dia em que eu passei praticamente dentro do avião, 8 horas de voo de Bogotá para São Paulo, 2 horas da ilha de San Andrés para Bogotá, muita correria, aí fuso horário. Cheguei em casa 2h30 da manhã, moído de sono, então ontem foi um dia para descansar. Eu estou de volta aqui no canal para a gente falar, e olha, é um vídeo recheado de informação, hein? O Santos contrata um zagueiro. Quem é o zagueiro? É o zagueiro misterioso. João Paulo de saída, o goleiro da base do Santos, né, formado nas categorias de base do Santos, um dos jogadores com mais tempo de casa do atual elenco, está indo embora do Santos. Falaremos também sobre um Luxemburgo sincerão revelando que quase assumiu o Santos. É, gente, entrevista, declaração meio esquisita do Luxemburgo. Ou não, esquisita não, é reveladora sobre o modus operandi da gestão do Marcelo Teixeira. E por fim, cadê o William Arão, hein, galera? Será que ele volta? Vou trazer uma informação aqui para vocês também sobre a possibilidade do Santos ter o William Arão no jogo contra o Vasco. Tudo isso a partir de agora. Já chega deixando aquele like maroto, comenta, compartilha, se inscreva se você for novo por aqui. Eu vou até checar isso aqui em tempo real. Quantos inscritos faltam para os 12 mil? Para a gente fazer aquela festa linda, maravilhosa. Deixa eu ver aqui, eu vou falar para vocês, mas eu acho que faltam 18. Acho que são 18. Eu vou checar e falo para vocês no decorrer desse vídeo. O computador tá meio lento. Acho que ele tava com saudade de mim, que eu fiquei um tempo fora do Brasil. Mas vamos lá, gente. Então faça todas essas etapas, tá bom? Hype o vídeo, comenta, compartilha. Você me ajuda muito fazendo isso. Bora começar com os assuntos desse vídeo para você não perder tempo, para você ficar bem informado com as últimas atualizações do Santos. Quero começar falando sobre o zagueiro misterioso. Pois é, André, por que você está falando de zagueiro misterioso? Gente, olha, nos últimos dias passou a circular a informação de que o Santos estava ali negociando com o zagueiro. Mas, dessa vez, a gente precisa dizer que o processo dentro do Santos parece que está sendo muito bem feito, porque tudo no Santos vaza. Tudo. E dessa vez, o que vários jornalistas, e eu vou citar dois, já noticiaram é que o Santos está muito perto mesmo de anunciar a contratação de um zagueiro. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, agora são 16 horas e mais 2 minutos desta quarta-feira, dia 13 de agosto. Até este momento que eu estou gravando esse vídeo, não vazou o nome. Então isso mostra que agora parece que nós temos uma blindagem dentro do Santos e que o departamento de futebol do Santos está fazendo a coisa bem feita, sem deixar vazar, porque a gente sabe que quando vaza, outras pessoas crescem o olho e isso pode inflacionar o negócio. E o Santos é um time que vende o almoço para poder comprar a janta. Então, qualquer coisa que o Santos entre num leilão, o Santos fatalmente vai perder. Então, o Lucas Mussetti disse que o Santos, ele trouxe um vídeo, eu acho que hoje é quarta, eu estou meio confuso com as datas ainda, ou foi domingo ou foi segunda-feira, dizendo que o Santos tem a expectativa de anunciar até o final dessa semana um zagueiro. E na noite de ontem, terça-feira, eu vi esse vídeo hoje pela manhã, enquanto preparava o meu café da manhã aqui para mim e para minha esposa, o Sormani disse o seguinte: tá fechado. Entre Santos e jogador tá tudo certo. O Santos está acertando os últimos detalhes pela liberação do jogador. O zagueiro misterioso. Segundo o Sormani, é um jogador estrangeiro, de nacionalidade e que está fora do Brasil. Portanto, é gringo, não joga no Brasil e tem contrato até o meio do ano que vem. São essas 3 dicas que o Fábio Sormani conseguiu com uma fonte que ele tem dentro do Santos. Ele tentou tirar mais coisas, mas a fonte disse isso que eu acabei de falar para vocês, que não poderia falar mais para não vazar, para não dar a entender qual seria esse jogador,
para que o Santos não tivesse concorrência. E aí, nesse meio tempo, desde que o Musetti trouxe a informação, e ontem, depois que o Sormani trouxe essa informação, passaram a circular alguns nomes. Então vamos lá por etapas. Na capa desse vídeo, eu coloquei a foto do zagueiro argentino de 30 anos do Rosário Central, uruguaio, desculpa, ele é uruguaio, Facundo Maggio, né, que são com 2 L's. O Lucas Musetti disse que não é este jogador. O De Olho no Peixe, através de uma apuração, salvo engano, do Felipe Camargo, também tem a informação de que não é este jogador. Portanto, descartado o Facundo Maggio. Mas esse nome surgiu na imprensa argentina. Depois, ontem à noite, terça-feira, começou a surgir um burburinho de que esse jogador seria o brasileiro Diego Carlos. Por quê? Porque o Diego Carlos estaria seguindo o Santos no Instagram e outros jogadores do elenco. Seria ali uma dica de que o jogador estaria próximo do Santos. Mas o Sormani disse que é um jogador estrangeiro. Então, o Diego Carlos está fora. Se bem que eu adoraria o Diego Carlos, jogador que teve muitas temporadas pelo Sevilha, jogou também no West Ham, hoje está no futebol turco, tem um belo de um currículo, seria um jogador, já até passou pela seleção brasileira, esse sim, seria xerifão, mas é um jogador muito caro e não vai trocar o futebol turco pelo Brasil. Mas aí também, até hoje, o Felipe Noronha, do Eu Vim de Santos, fez um vídeo muito bacana falando, e se for o tal do Carlos Acuesta? Quem é o Carlos Acuesta? É um jogador de 25 anos, zagueiro colombiano do Galatasaray da Turquia. Curiosamente, em 2019, quem indicou o Carlos Acuesta para o Santos foi ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Sampaoli, que à época o Acuesta jogava no Atlético Nacional. Não deu certo a negociação com o Acuesta, o Santos acertou com outro zagueiro do mesmo time, o Felipe Aguilar, de pouca saudade, né? Passou por aqui, fez muitas lambanças e não deixou nenhuma saudade. E aí o Felipe Noronha faz esse link. E aí eu acho que é importante, o Vasco tem interesse nesse jogador, mas eu acho que é importante a gente debater se é esse jogador ou não, porque em que pese o fato do contrato dele não ser até o meio do ano que vem, como disse o Sormani, que o jogador que o Santos estaria contratando teria contrato só até junho do ano que vem, 2026, por que pode ser o Acuesta? Eu não tenho essa informação. Já fazendo a transição para o próximo assunto desse vídeo, porque o goleiro João Paulo recebeu uma proposta de empréstimo do futebol turco. O clube não foi revelado. A Laura Marcelo, no Diário do Peixe, e também o De Olho no Peixe, através do Felipe Camargo, trouxeram a informação ontem, terça-feira, de que o João Paulo tem essa proposta. Só há uma divergência. A Laura Marcelo diz que é um empréstimo com opção de compra. O De Olho no Peixe diz que é empréstimo com obrigação de compra. 10 meses de contrato e que ao final da temporada, né, a temporada europeia está para começar e termina no meio do ano que vem. Então seria um empréstimo até o fim da próxima temporada. O João Paulo seria obrigatoriamente contratado por esse goleiro, por esse time turco. Qual é o time? Nós não sabemos, tá? Então, será que não pode ser o Galatasaray? E aí o Santos tenta um bem bolado? Segundo informações da imprensa turca, o Galatasaray pede 8 milhões de euros pelo Acuesta. Valor salgado. O Santos não contratou o Adrielson porque o Lyon pedia mais ou menos essa mesma quantia. Um valor salgado. Mas será que não dá para fazer um bem bolado para abater o valor? Acho que o Santos pode pensar. E eu não estou dizendo que é o Acuesta. Eu só fiz esse link porque não deixa de ser curioso, né? O Santos tem aí um zagueiro misterioso contratado e tem uma proposta para o João Paulo da Turquia. Se for o Acuesta, será que não dá para o Santos fazer um nem para mim, nem para você? Vai o João Paulo, vem o Acuesta, a gente faz um bem bolado? Pode ser. Mas nós vamos descobrir provavelmente nas próximas horas quem é o tal zagueiro misterioso. Beleza, gente? Antes de dar sequência nesse vídeo, peço para que você deixe o seu like, comente, compartilhe, mande para os amigos, hype o vídeo e se você quiser, torne-se membro do nosso canal, a partir de R$ 2,99 por mês. No final de semana, contra o Vasco, eu vou anunciar uma novidade para os membros do canal, beleza? Se você quiser saber, é uma coisa boa, hein? Acho que vocês vão gostar. Torne-se membro, a partir de R$ 2,99 por mês. 2 assuntos mais rápidos, eu vou até inverter, vou falar do William Arão, porque o William Arão foi contratado com muita expectativa, por ser um jogador de uma ótima carreira, um jogador que, em tese, chegaria para ser titular absoluto da volância santista, né, para ser o cabeça de área, uma posição que nós temos tido jogadores com desempenho sofríveis, Rincon,
Schmidt, o próprio Pituca, que já nem está mais entre os santistas. Então o Arão chegou com essa circunstância, com essa expectativa, desculpe. Jogou contra o Flamengo, poucos minutos, se machucou e nunca mais foi visto. E o Fábio Sormani disse que o Arão voltou a treinar hoje, voltaria a treinar hoje. O vídeo do Sormani foi gravado ontem, informando que o Arão voltaria a treinar hoje. Então ele treinaria quarta, quinta, sexta e sábado. O Santos joga domingo contra o Vasco. Ele deve estar à disposição do Kleber Xavier para a partida contra o Cruz Maltino no Morumbis. Expectativa de 51 mil pessoas. Público gigantesco, maravilhoso, à altura da grandeza da torcida do Santos. Mas, segundo o Sormani, o Arão não volta como titular, porque não estaria com um ritmo de jogo adequado. Eu entendo, acho que não tem que forçar, porque aí o cara machuca e estoura, tem que ser uma transição, ele tem que ganhar minutagem gradativamente, mas não deixa de ser uma boa notícia. Eu já ia esquecendo, mas quem também deve ficar à disposição é o Luan Pérez, que não jogou contra o Cruzeiro porque teve um problema no pé. Ele já voltou a treinar e deve jogar domingo contra o Vasco da Gama, tá bom? E aí só fica a dúvida, quem sai? Luizão ou Gil para formar a dupla com o Luan Pérez? Porque o João Basso só deve voltar contra o Fluminense no final do mês. Eu, André, deixaria o Luizão. Gostei demais do jogo do Luizão contra o Cruzeiro. Beleza? E para fechar o vídeo, gente, último assunto, o Vanderlei Luxemburgo, o Pô Fechou, deu uma entrevista ao canal do ex-jogador Miller, o que se notabilizou, jogou no Santos também, né? Se notabilizou ali numa boa passagem pelo São Paulo, aquele time do São Paulo, dos Menudos, se eu não estiver equivocado. O Miller tem um canal no YouTube e deu uma entrevista para o Vanderlei Luxemburgo. E o Luxemburgo disse que quase assumiu o Santos em abril. Abril foi quando o Santos demitiu o Pedro Caixinha. E por que o Luxemburgo não veio? Segundo ele, quando o Marcelo Teixeira liga para ele, o Luxemburgo diz: eu vou, eu te adoro, Marcelo Teixeira, adoro sua família, adoro o Santos, topo. Mas além de ser treinador, eu quero ser o manager, eu quero cuidar de todo o departamento de futebol. E aí, à época, quem estava lá? Ele, Pedro Martins, o grande Pedrinho, estava lá. Isso inviabilizou a presença do Luxemburgo para que o Luxemburgo viesse ao Santos Futebol Clube. Uma notícia que eu vi que deu bastante polêmica, né? Muita gente dizendo, olha só, tá vendo? Vocês, torcedores santistas, ficam acreditando nesse argumento de profissionalização, de que o Santos está em busca dos treinadores mais atualizados e antenados com as novidades do futebol, e o Santos foi atrás do Luxemburgo. Eu sei, mas eu sei que, por outro lado, muitos inscritos aqui do meu canal adoram o Luxemburgo, vários e vários, olha, são muitos mesmo. Muitas vezes escrevem aqui nos comentários do vídeo, Luxemburgo já, tem que chamar o Luxemburgo. Eu respeito a opinião dos amigos que pensam assim, eu já acho que seria um absurdo o Luxemburgo, tá? Respeito demais a carreira do Luxemburgo, treinador gigantesco, ele foi protagonista e pioneiro de muitas coisas, botou o nome do Brasil no mapa dos treinadores mundiais, poucos brasileiros treinaram na Europa e o Luxemburgo treinou simplesmente o Real Madrid, né? Fora o tanto de coisa que ele ganhou aqui no Brasil, mas o Luxemburgo primeiro precisa decidir se ele está aposentado ou não, tá? Porque ele não trabalha há bastante tempo como treinador, já tentou até ser senador, é verdade, não sei se vocês sabiam dessa informação, nas últimas eleições tentou ser senador, puxar o seu tapete na hora de dar a legenda, num vídeo bastante cômico, inclusive, recomendo que você procure se você gosta dessas palhaçadas da política, e agora é comentarista de futebol, né? Faz transmissão no Amazon, trabalha com o Galvão Bueno na TV Bandeirantes, então ele precisa decidir, ele está no mercado ou não? Então eu acho que, repito, respeito demais o Luxemburgo, mas eu acho que já deu. Olha quanto tempo ele está sem trabalhar e ninguém o procurou, só o Santos. Será que isso não significa alguma coisa, gente? Tanto clube aí demitindo treinador, clube grande, médio, gigante, pequeno, nanico, demitindo o treinador e ninguém cogita o Luxemburgo, é só o Santos. Será que isso não significa alguma coisa? É aquela história, quando você faz alguma coisa, você para pensar assim, será que tá todo... E as pessoas conversam contigo e falam, não faz assim, não faz assim. É aquela coisa de, será que tá todo mundo errado e só eu que tô certo? Queria deixar essa reflexão para vocês, beleza? Então esse é um vídeo, 15 minutos de gravação, vários assuntos. João Paulo, o zagueiro misterioso,
William Arão, Luan Pérez, falamos da situação médica do João Basso e agora Luxemburgo, o Pô fechou. Gostou do vídeo? Comente, compartilhe, se inscreva, deixe o seu like, hype o vídeo, por favor. Obrigado aos amigos que sempre hypam os nossos vídeos, agradeço do fundo do coração. E aí eu esqueci da informação, de fato, 18, faltam 18 inscritos para 12 mil, beleza? Vamos chegar nessa meta antes do jogo contra o Vasco, eu tenho certeza que a gente consegue. Obrigado pela audiência de todos, estou de volta ao Brasil e agora vamos pisar na tábua com o conteúdo aqui do nosso canal, com bastante produção de vídeo. Gente, fique com Deus, ótima quarta-feira, se cuidem e até a próxima.